Hello, aqui é Shiharu Su e este é meu canal Amigurumi Aquarius. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje é dia de vlog. Não que eu não tenha tentado fazer alguns outros vlogs, melhor gravado alguns outros vlogs, mas acabei deixando eles de lado e não postei aqui no canal nada. E também os últimos vídeos que eu gravei, que já faz um bom tempo que eu postei aqui, eu fiz sem áudio, que eu não estou no clima de... Não estava e não estou ainda no clima de gravar vídeo ou criar receitas. Então, no momento eu só tô crochetando bonecas num estilo que eu estou gostando bastante, que eu voltei a fazer por causa da Vandinha. Que se trata de umas encomendas, de uma encomenda na verdade, de várias bonecas que eu recebi. E aqui tem uma delas já prontinha. As outras, se você me segue nas redes sociais, você deve ter visto as outras bonecas que eu fiz. Que eu abri uma loja no Elo7 para encomendas de bonecas e amigurumis que eu já tinha feito antes. Que eu já tenha modelos prontos, fotos de modelos prontos. Então aí eu abri uma lojinha só para receber encomendas de coisas que eu já fiz antes, que é bem mais fácil do que do que fazer encomendas personalizadas. Porque quando você faz uma coisa que você nunca tenha feito antes, você não sabe se vai sair legal. E o bom é para você ter uma ideia assim de como vai ficar algo, é bom ter alguns modelos e ter uma base. Se você tiver uma base, você já tem ideia de como vai ficar outras bonecas, mesmo que os detalhes sejam diferentes, você ainda vai conseguir ter uma ideia de como a boneca vai ficar. Como é o caso deste estilo que eu tô fazendo agora, que eu já fiz antes, foi de 2020, não, se eu não me engano, que eu criei esse design dessas bonequinhas com olhos de botão, como você está vendo aí. Aqui eu tenho uma encomenda que eu tô terminando. E aqui eu tenho a Sally do Estranho Mundo do Jack, que eu já terminei essa semana. Que essa semana foi a última semana de março. Hoje já é dia 1º de abril. Aí, esse estilo que eu tô fazendo essas bonecas maiorzinhas, elas têm 21 centímetros. A série ficou um pouquinho mais alta por causa dessa parte aqui que eu coloquei. E também porque eu dei um pescoço pra ela, porque ela tem cicatrizes e quando eu fiz a cicatriz eu não tinha feito a cabeça ainda, então não tinha medido direito. Então acabei dando um pescoção maior pra ela do que, como você pode ver, as outras não são tão pescoçudas. É o mesmo design, a minha chibi button, como eu chamo elas, que é uma mistura de chibi com olhos de botão, no estilo mais darkzinho. Aqui você tá vendo personagens do Tim Burton, tirando a Wednesday, que essa aqui foi inspirada na série dos anos 60 da família Addams. Então, e essa aqui, Tim Burton, que também é Tim Burton, que eu amo. E eu só aceitei essa encomenda assim agora, porque personagens que eu amo, eu tava doida pra fazer alguma coisa diferente, fazer mais trevinhas, essas coisas, no estilo darkzinho do mundo. E então, e também porque eu não ando muito com vontade de gravar vídeos tutoriais ou criar receitas pra minha loja. Então, ultimamente eu não tenho criado nada novo. Eu ia fazer a receita da Def, a do Sandman, mas acabei abandonando ela porque eu preferi pegar a encomenda pra fazer
pra fazer bonecas. Pra crochetar do que ficar criando receita, porque criar receita você fica um pouco de dor de cabeça. E eu não tô no clima de criar receitas no momento, porque eu já tenho outras dores de cabeça. Então, crochetar, eu fico mais, como eu posso falar, eu sou mais focada naquilo, porque é uma coisa que eu já tenho em mente do que fazer. E receita amigurumi, assim, às vezes eu começo uma coisa, daí eu quero fazer outra, então aí eu acabo abandonando. E aqui, as encomendas, eu já tinha uma coisa que eu tinha que fazer, então pra mim foi bem mais fácil migrar pra encomenda agora. Mas eu não tô aceitando encomendas de personalizados, então minha agenda tá fechada até junho pra amigurumis personalizados e através de rede social. E eu tô aceitando encomendas lá no Elo7, na minha loja, que tem o mesmo nome do canal aqui, Amigurumi Handcraft. Então lá já tem eu cadastrei no catálogo lá os modelos que eu já tinha feito antes. Então saiu mais Vandinha. Wednesday. A Wednesday. Ai, tanto faz. Tá, Vandinha. Saiu mais dela, então isso foi o bom de fazer várias Vandinhas este mês de março. E agora eu tô trabalhando nessas encomendas avulsa, que é fazer alguns personagens de Tim Burton. Tudo a maioria nesse estilo Chibi Bottle que eu mostrei agora, que eu tô mostrando aqui. A Sally foi a primeira das encomendas que eu escolhi. Ela tem uma lista de bonecos pra fazer. Então eu comecei pela Sally, que eu tava doida pra fazer a minha versão dela. E eu amei. As cores podem mudar de acordo com a tela do celular, né? Mas essa aqui é a mesma cor que eu usei pra fazer uma outra base Chibi. É parecida com o design da Chibi Bottle também. E daí eu tô fazendo essas bonequinhas que a cliente gostou desse estilo, então... E é meu design, então é bom quando gostam do seu próprio design, né? Aí, eu tava tirando o fio. Aí, é bem mais fácil pra mim, pra eu criar uma coisa quando eu já tenho uma base... que já foi feita várias bonecas nela, em cima dela antes. Então, eu já tenho uma ideia de como vai ficar o personagem. Então, pra mim é bem mais fácil aceitar de personagens com as minhas próprias bases. Então, por isso que eu não faço encomendas de trabalho de outros artesãos. Eu prefiro fazer coisas no meu estilo mesmo. Então, eu sempre aceito encomendas que sejam no meu estilo. E no momento são as bonequinhas Chibi Bottle, que eu amo. Eu amo olhos de botão e é bem mais fácil fazer olhos de botão do que pintar ou crochetar olhos de anime. E pra sair um pouquinho da rotina, né? Então eu tô terminando essa aqui. Essa aqui é a Sally. A Sally... Não, a Sally é essa aqui. Essa é a Sally. Essa é a Elsa. Essa é a Elsa Van Helsing do filme Frankenweenie. Aquele do cachorrinho Frankenstein, ó, sabe? Do Tim Burton. Que é tudo em preto e branco. Aí pra fazer essa cabecinha dela... Que, como vocês podem ver, é um tom meio cinza. Se não me engano, se dá pra ver, não, tá estourando muito. Tá estourando aqui a cor. Mas eu tive que pintar o crochê. Deixa eu ver se foca aqui nela. Aqui. A cor desse fio aqui, na verdade, é este aqui. Que eu tô fazendo a outra bonequinha que eu tenho que fazer. Essa cor é tipo off-white. É tipo um cru, só que é mais claro que o cru. Ó. Tipo um creme, sei lá, bem clarinho. Eu uso pra fazer peles pálidas. Esse aqui é o pezinho de uma dó que eu tenho que fazer. A terceira, depois dessa aqui. Aí eu tive que tingir esse fio pra ele ficar com um tom cinza bem clarinho. Porque a personagem, ela é em preto e branco, em tons de cinza. Grayscale, sei lá como fala. Escala em cinza, né? Um filme preto e branco, esses filmes preto e branco, que tem vários tons de cinza e branco e preto. Então aqui, como vocês podem ver, eu tive que pintar e aqui atrás tá mostrando a cor que é do fio. Não sei se vai pegar muito bem, deixa eu tirar a Sally daqui.
Ó, talvez dê pra ver um pouquinho as duas cores, o cinza essa aqui e essa cor a cor do fio, que é esse aqui. Esse fio. Aí eu tingi de cinza só a parte que mostra aqui, porque eu vou colocar cabelo nela. Nessa parte toda aqui, ela tem 4 Marias Chiquinhas. Então eu tingi e não ficou manchada. Eu já tinha usado essa técnica pra tingir num tom que eu não tinha antes, eu usando tinta acrílica pra tecido. Eu sempre uso essa tinta aqui. Tinta acrílica pra tecido. Esse aqui é um tom branco e eu usei o preto também. Só que o preto eu usei ele bem diluído na água, pra ele ficar, tipo, bem aguado mesmo. E eu diluí na água aqui, eu tenho o restinho ainda que sobrou da tinta. Ficou esse tom aqui. Aí eu vou, tem que ficar bem aguado, bem líquido, pra que a peça não fique dura. Daí eu vou passando o pincel e vou tirando o excesso com papel higiênico ou algodão. A Sally, ela também tem tinta. Eu pintei os padrões do vestido dela, inspirado no vestido da personagem mesmo, só que de um jeito mais diferente, porque tem alguns detalhes que eu não coloquei, então eu só fiz ele assim. E ele é pintado, então esse aqui já tá mais durinho, ficou parecendo um couro. O crochê, o crochê fica bem durinho quando você pinta com a tinta pura. E no caso aqui, eu só tingi usando a tinta aguada, bem líquida, para fazer esse tom de pele cinza, bem clarinho. Esse é o cinza claro do fio Charme. Esse aqui, o que você tá vendo aqui. Este aqui eu pintei, para deixar esse tom aqui, para não ter que fazer crochetar e trocar de cor de fio. Ó. As minhas bonecas, elas são feitas para decoração, não são laváveis. Então, eu sempre indico não lavar as minhas bonecas. Por isso que eu uso coisas que sairiam em água, porque eu faço bonecas para decoração. Então, você tem que ter cuidado muito da boneca que você compra comigo, para não sujar ela. Sempre tá passando um paninho para tirar poeira, pano seco, tá? Ou uma escovinha. Eu uso normalmente uma escovinha. Ah, não tá aqui, mas eu tenho uma escova aqui que ela é de boneca. E ela tem as cerdas bem fofinha. Aí, é só pra tirar poeira, então. Sempre tá limpando pra não sujar a sua peça de decoração de crochê. E voltando aqui pra cor da pele dela, eu fiz esse tom bem clarinho de cinza. Eu sempre faço isso quando eu não tenho uma cor de pele parecida com a do personagem original. Eu fiz isso no personagem do Demon Slayer. Deu branco? Só um minuto. Peguei um mangá pra lembrar o nome, porque deu branco. Nunca dá branco assim, personagens desse ali, meio mangá que eu gosto bastante. O Tanjiro, ele aqui, ó, esse menino. Então, eu não tinha encontrado um fio na cor da pele dele. Então, eu tive que tingir a peça. Vou colocar aqui a foto do lado pra vocês verem. Eu tingi ela com tinta aguada, tinta acrílica pra tecido, aguada. Isso que não é propaganda, tá? Até porque eu não sou patrocinada, infelizmente. Mas seria muito bom ser patrocinada por essa marca. Eu amo tintas. É a tinta que eu mais gosto de usar. Já experimentei outras, mas não foi muito com a cara. Tipo essa aqui. Eu não sei se é pra tecido, só diz tinta acrílica. Ela deixa a peça durinha. Ainda não usei ela aguada. Eu usei ela pra pintar essa parte aqui da manguinha e essa partezinha aqui, ó. Mas eu misturei também com azul pra ficar na cor azul esverdeada. Aqui tá aparecendo a cor mesmo, mas é verde. É aquele negócio do cabelo do Zoro, que sempre fica azul, mas é verde. Então, voltando
Pra não me perder, que já faz 15 minutos que eu tô tagarelando um monte de coisa. Então, eu tingi pra ter esse tom de pele. Eu fiz a mesma coisa com o Tanjiro, naquele bonequinho que vai aparecer a foto de novo aqui. Que eu fiz junto com a Nesco, que era uma encomenda há um ano atrás, ou 2 anos, não retrasado, acho que foi 2021, se eu não me engano. Então, a pele dele eu tive que tingir também pra chegar na cor que o personagem tinha, que era uma cor mais bronzeada. O Tanjiro tem uma pele mais bronzeada, né? É tipo... Só que é um pouquinho mais rosado, bronzeado. Eu não sei como explicar. É tipo a minha pele, assim, ó. Daí eu tentei imitar, misturando tintas com água. E acabou que deu certo. Mas se eu for fazer uma segunda vez, acho que não consigo. Teria que misturar bastante até chegar no tom. Ia ficar diferente do outro boneco, mas... É isso. É isso que eu queria falar. Então, pra você que tá assistindo, sempre pergunta. Eu já fiz um monte, milhões de vídeos aqui. Milhões de vídeos não, alguns vídeos sempre mostrando essa tinta. Se você vê algum tutorial que tenha alguma coisa pintada, eu sempre mostro a tinta que eu uso, eu coloco na descrição do vídeo. A descrição do vídeo fica aqui embaixo. Tem uma flechinha, assim, um triângulozinho de ponta cabeça, que você clica e mostra mais. Mostra o que tá escrito lá. Eu não coloco toda a informação em todos os vídeos. Eu coloco mais informações nos vídeos tutoriais e às vezes nos vlogs. Mas eu vou colocar. E eu tô mostrando aqui que é essa tinta que eu uso e água. Então, quando eu quero fazer uma cor que não tem fio, que eu não achei no fio de crochê, eu crio a cor com tinta. Ela não ficou dura, ó, tá fofinha. Então, é uma técnica que eu mesma criei para poder criar cores de pele mais parecida com os personagens que eu faço, ou personagens que eu recebo encomendas. Então, se não tiver uma cor, aí eu crio essa cor usando tinta acrílica para tecido e água, deixando coisa. Mas ela demora um tempo para secar, então você tem que deixar a peça secando. Às vezes eu uso secador, mas não é legal usar secador porque o secador parece que endurece. Então, eu prefiro deixar naturalmente secando. Então, eu tiro a cabeça da boneca e deixo ela em cima de alguma coisa secando, tipo aqui, ó. Essa parte eu não precisei pintar, porque essa parte eu vou fechar com a lã, que eu vou fazer o cabelo dela. Eu vou usar a lã preta. Já vou mostrar o desenho. Aqui eu também fiz um pescoção dessa vez, acho que é o mesmo tamanho do pescoço da Wendy. Esse corpinho que eu fiz esse aqui é o mesmo design do corpinho da Wednesday e também da Lídia e também o da Sally, que é a última Chibi Button que eu fiz recentemente. Então daqui eu estou terminando essa boneca, que é uma encomenda também, e eu vou agora fazer o rostinho dela e o cabelo. Eu vou achar um desenho aqui que eu fiz. Aqui. Este é o desenho que eu fiz, um desenho bem simples, para ter mais ou menos a ideia de como ela ficaria nesse estilo Chibi Button aqui. Então, ela ficou mais ou menos assim. Aí aqui a pele tá mais um cinza mais escuro, mas na câmera não tá mostrando muita diferença entre eles. Eu consegui chegar no cinza clarinho, mas não é tipo o cinza que tá mostrando aqui. Claro que vai dar uma diferença quando eu passar esse pastel seco pra fazer os detalhes em volta dos olhos de botão. Quando eu for usar tinta pra fazer os detalhes, que são esses detalhes em preto, eu faço com tinta. Então, vai ser outra... já vai mudar bastante quando a bonequinha já tiver com os detalhes dela. Como vocês vêem na série aqui. Você está vendo aqui 4 bonecas com o mesmo design Chibi Button. O mesmo design, a única coisa que muda é o padrão dessa aqui nas perninhas, mas é o mesmo design, se você reparar. Essa aqui, o padrão o design é mais grossinho da perna. Essa aqui já é mais fininha. Mas os braços, a cabeça, todo tem o mesmo padrão. O que muda é quando eu afundo os olhos, aí dá esse design mais rechonchudinho, bochechudo nelas.
Aqui, como vocês podem ver, a cabeça já é normalzinha, redondinha. Então, quando eu afundo os olhos, fica diferente dessas maneiras aqui. Que nem o dela, ficou mais assim. Então, isso que é. Você tem uma base e você veste ela de todos os tipos possíveis e ela vai mudando. A mesma base, só que fica diferente os detalhes. Então, com uma base, você pode criar muitas outras bonecas e bonecos também. Acho que eu ainda tenho que fazer um menino. Tem um personagem menino pra fazer e eu vou fazer nessa base também. Isso vai ficar muito legal. Também é preto e branco. É gótico. Daí é que eu tô mostrando, né? Este é um desenho bem simples que eu fiz pra ter mais ou menos uma base pra quando eu fosse fazer ela no crochê. Porque tem partes que eu não anoto nada, tipo vestido e a golinha assim eu não preciso anotar, porque já tenho uma ideia de como fazer essas coisas. Então não preciso ficar escrevendo o tempo todo o padrão delas. E a botinha é a mesma bota da Wednesday. As outras é tudo a mesma coisa. O que mudou foi o padrão das perninhas, para deixar mais fino, e esse aqui é mais grossinho. Mas é o mesmo design. O meu design é mais assim. Ela tem um quadrilzão fofinha, no estilo fofinho, não é magra nem gordinha. E qualquer personagem nela fica bem legal. E aqui está ela como ela deveria ficar. Claro que essa parte aqui, preto, é o nariz. Então, eu não vou fazer o nariz preto. Eu só marquei onde é o nariz. O nariz é sempre da cor da pele, que eu uso o fio pra bordar. Aí, o resto aqui é tipo olhos de botão, detalhes que eu vou fazer em giz pastel seco. E usar a tinta preta pra fazer os detalhes aqui. E quando eu faço assim detalhes pequenininhos, às vezes eu uso um alfinete, porque ele tem a pontinha bem fininha, ou também uma caneta velha que não tenha mais, que não esteja mais funcionando a ponta. Daí, tipo, secou a ponta, eu uso a pontinha fina. Esse eu não jogo fora. Dá pra usar agulha, dá pra usar palito de dente, palito de churrasco, qualquer coisa que tenha pontinha, você pode usar pra pintar detalhes pequenininhos, assim, cílios, pálpebras, sobrancelhas. Mas já aviso que, apesar de ser muito prático você pintar esses detalhes do que bordar, se você errar, já era. Não tem como você apagar a pintura. Aí o jeito é você virar a cabeça ou você crochetar tudo de volta. Então, para você usar tinta, você tem que ter certeza que você consegue fazer certinho sem errar. Eu demorei bastante para pegar prática na pintura. Eu antes, eu só pintava os olhos e separados ainda. Que daí, se eu errasse, era passar tinta por cima e pintar de volta. Daí, só que detalhes no rosto já é outra história. Então, agora, demorou um tempo para eu pegar a prática da pintura no rosto. Eu ainda tremo bastante, mas a minha mão não tá muito trêmula ultimamente. Ela ficou mais firme, mas antes eu tremia bastante. E você também pode usar um hack. Que é tipo, você pegar e desenhar no papel o formato, aí você coloca em cima assim e desenha em volta. Usando um lápis de cor, daqueles macios que pegam em tecido, sabe? Ou um lápis de tecido mesmo, até uma caneta. Mas você tem que ter certeza que você quer aquilo. E então, você tem que ficar focado naquela coisa que você tá fazendo na hora de pintura. Porque se você distrair um pouquinho, você pode estragar seu trabalho. Então, essa é a minha dica. Neste vídeo, vlog de dicas. Que é no maioria isso. Então, agora eu vou terminar ela, que eu vou fazer o cabelo. Então, eu vou mostrar aqui o processo de fazer o cabelo dela junto com vocês. Então, se você está gostando desse vídeo, você gosta de vlogs assim, deixa o seu like. Se você não gosta, deixa o seu dislike.